Terminou no estádio Newton Santos, o Remo venceu o Botafogo de virada por 2-1. É um placar que deixa o torcedor do Botafogo muito triste. Eu diria que esse tipo de jogo assim acaba com o final de semana de quem gosta de futebol. No caso, para o torcedor do Botafogo, o torcedor do Remo obviamente vai ficar muito feliz. É a primeira vitória do Remo fora de casa no Campeonato Brasileiro. O time que, se eu não me engano, estava em 19º colocado, né? Não era o Lanterna, mas era praticamente o Lanterna, e o Botafogo conseguiu perder esse jogo. Mas se eu te falar que estava anunciado isso desde o começo da partida, você acreditaria em mim? Não, mas eu vou te explicar no vídeo de hoje. Vamos lá, o Botafogo hoje veio com a formação jogando em um 4-4-2. O Botafogo não tinha pontas pelos lados do campo. O Montoro funcionava como um meia e o Matheus Martins também tinha essa obrigação de funcionar como um meia. E ele tinha no comando de ataque esses dois centroavantes, como eu já havia adiantado no pré-jogo, o Kadir e o Arthur Cabral. Ele jogou no meio com o Medina e com o Danilo, dois jogadores de maior mobilidade, e a ideia dele era ter 4 jogadores por dentro e tentar criar uma superioridade numérica em cima do time do Remo. Pelo outro lado, o Remo vinha com a dupla de ataque também, com o Jajá e com o Aleph Manga. Isso dificultou muito o jogo do Botafogo. O que também dificultou era o encaixe individual que tinha praticamente do Zé Ricardo em cima do Danilo ou do Medina, qual deles fosse ajudar nessa saída de bola atrás dessas costas da primeira pressão do Remo, e o Iago Pikachu também colava muito no Matheus Martins. Então acontecia esses encaixes por hora quase que individuais em alguns setores do campo lá na frente, marcando a saída de bola do Botafogo, e dificultavam esse jogo do Botafogo. O Botafogo consegue abrir o placar em uma jogada também que estava anunciado. O Botafogo teve um escanteio perigoso com o Arthur Cabral, outro escanteio perigoso com a finalização do Matheus Martins. Então o Botafogo já tinha demonstrado que havia ensaiado bastante essas jogadas, treinado muito essas jogadas de bola parada, e o Remo, nas duas primeiras vezes que o Botafogo alçou essa bola na área, já havia demonstrado fragilidade, e o gol saiu muito praticamente parecido ali com o que foi o cabeceio do Arthur Cabral, que o Marcelo Rangel defende, né? Só que dessa vez é o Ferrarese que faz o movimento. O Alex Telles cobra essa bola na primeira trave, o Ferrarese ataca esse primeiro pau e só tem um trabalho de desviar essa bola e dar a direção para ela, porque ela já vem com a força necessária. Claramente uma jogada bem treinada, bem trabalhada pelo Botafogo, só que curiosamente após sair esse gol, o Botafogo ele não conseguiu mais ser muito perigoso nessas jogadas de bola parada no decorrer do jogo. E no primeiro tempo já se apresentava um cenário de muito perigo para o Botafogo. Na verdade, mais do que um cenário de muito perigo, essa dupla de ataque com Aleph Manga e Jajá muitas vezes estava ficando em mano a mano contra o Bastos e contra o Ferrarese. E aí, cara, é um jogo meio que suicida, porque se você tem o tempo todo esses atacantes ficando no mano a mano contra os teus zagueiros, na primeira que ele levar a melhor, na primeira que o zagueiro vacilar, esquece, ele vai estar muito provavelmente de cara pro gol. E é isso que acontece, o Jajá tem uma oportunidade muito clara ainda com o Aleph Manga livre do outro lado, que se ele levanta a cabeça e olha, ele faz o passe. O Remo empatava ainda no primeiro tempo contra o Botafogo. Não só dessa vez, o Remo já teve outras situações perigosas em um cenário que era qual? Marcava o Botafogo, recuperava essa bola na região do meio de campo e transição rápida. O Botafogo do Franklin Carvalho tem dificuldade nessa recomposição, nesse cenário de perder a bola no meio de campo e de ter que voltar nessa transição defensiva. O Botafogo já levou assim gol contra o Coritiba, já levou gol assim também contra o Internacional e outras vezes no Campeonato Brasileiro. Então com certeza o Remo estudou essa fragilidade do Botafogo, armou essa marcação visando esse erro do Botafogo. Tanto que é assim que no segundo tempo vai sair o primeiro gol do Remo em cima do Botafogo. Nessa fragilidade, onde o Botafogo perde a bola, a recomposição defensiva não é boa e o Botafogo acaba levando o gol. O jogo vai para o intervalo com 1-0 para o Botafogo e o Franklin Carvalho percebeu que o jogo não estava muito seguro. Então ele tentou trazer um pouco mais de segurança. Ele tira o Kadir, que tinha perdido uma grande oportunidade no primeiro tempo. Acontece, é garoto, é jovem, vai perder oportunidades ainda, está em processo de maturação. Ele tira o Kadir para colocar o Edenilson. E a ideia dele foi mudar o Botafogo taticamente. Trazer o Edenilson pela direita, mas saindo e encaixando por dentro também. E deixando só o Arthur Cabral como referência no ataque. O Montoro, que antes estava na direita, vem jogar um pouco mais no meio. E ele fica com essa dupla de volantes, com o Danilo, com o Medina e com o Matheus Martins aberto lá pelo lado esquerdo. A ideia dele era ter um pouco mais de segurança, trazendo mais homem para o meio de campo e tirando um centroavante. Agora sim, quando tivesse a posse de bola, ele poderia ter o Edenilson fechando mais dentro da área também. Então a ideia dele era ter um pouco mais de controle, só que acontece o contrário. O Botafogo perde ainda mais o controle de jogo, fica um jogo de transição lá e cá. O Botafogo chegando com algum perigo, mas o Remo também trazia perigo. E muitas vezes com aquele cenário que eu falei para vocês, 3 contra 3, 2 contra 2,
jogadas, estava causando muito perigo ao time do Botafogo e estava escancarado que uma hora ia dar ruim. E o gol do Remo sai nesse cenário do Botafogo perdendo a bola e tendo uma transição defensiva não muito boa. O Montoro tenta fazer esse passe aqui no Edenilson, só que ele deixa esse passe muito telegrafado. O lateral do Remo consegue saltar a pressão e recuperar essa posse de bola. E aí o Botafogo já tem um cenário complicado, porque o Marçal estava indo atacar, os jogadores do Botafogo estavam voltados visando uma organização ofensiva. E do nada agora tem que voltar para recompor. O Danilo ainda escorrega, o que dá um pouco mais de tempo para o jogador do Remo fazer o passe aqui no Patrick, e o Patrick vai conseguir enxergar muito bem. Detalhe, olha o tempo, olha o espaço que tem o Patrick para ele pensar, olhar, mapear e escolher qual é a melhor jogada para o Botafogo. O Botafogo até tinha vantagem numérica, cara, sobre o time do Remo e poderia ter evitado sim esse gol. Porque tu tem somente aqui nesse momento o Patrick, o Jajá, o Aleph Manga e o Pikachu ainda tá chegando. O Botafogo estava em tese organizado, né? Só que o problema vai acontecer agora, porque o Jajá vai trazer para dentro essa jogada. O Vitinho não consegue acompanhar ele porque o lateral tava fazendo ultrapassagem e também tinha aqui o Patrick fazendo ultrapassagem, então ele fecha um pouco mais o fundo. O Jajá tem ângulo para fazer esse cruzamento e talvez eu acho que a ideia do Jajá era o cruzamento no Pikachu que estava atacando, e o problema foi esse, porque o Bastos ele dá uma piada antes e ele vê o Pikachu atacando as costas dele, só que ele não consegue perceber o Aleph Manga. E aí outro problema, o Bastos vai na bola e o Marçal vai também nessa bola, porque o Bastos era realmente para marcar aqui, talvez essa infiltração do Pikachu. Ele percebeu a infiltração do Pikachu. Mas o Marçal não poderia também ter largado o Aleph Manga livre lá. Os dois vão na mesma bola. Aqui tá o problema. Porque o Bastos tira a bola do Marçal. O Marçal vai pra cortar limpo. Só que ele não contava com o Bastos também dando um toque na bola. E aí já era, esquece. Os dois foram na mesma bola. O Aleph Manga sobra livre, só tem o trabalho de dominar. O Bastos até tenta depois diminuir, mas não consegue. O Aleph Manga faz uma finalização de muito difícil defesa pro Neto, porque essa bola vai muito forte, ela já tá muito próxima. E aí não teve o que o Neto fazer. Gol do time do Remo. Mérito pro Remo, mas demérito também pro Botafogo nessa jogada. E o segundo gol do Remo não acontece por acaso, cara. Também tava escancarado que isso iria acontecer novamente. Transição defensiva mal feita do Botafogo, já no desespero, no ataque, tentando fazer o segundo gol de qualquer maneira, lançando o time todo pra frente. Nesse momento o Franklin Carvalho tinha deixado 3 jogadores atrás. Ele deixou os seus 2 zagueiros e colocou o Danilo no meio desses 2 zagueiros. Liberou os 2 laterais, liberou o Edenilson, liberou o Corrêa, todo mundo lá pra frente. E isso vai te gerar o quê? Um problema grande na hora também da recomposição se você perder a bola, principalmente porque o Remo tinha jogadores de velocidade e estava trabalhando bem nesse cenário no jogo. E o gol da virada do Remo acontece dessa maneira, uma tentativa de cruzamento do Vitinho para dentro da área, afastada pelo Djamba, e o Botafogo com muitos jogadores no campo de ataque, com muitos jogadores preenchendo a área com a intenção de fazer o gol. Só que essa bola cai aqui no pé do Jajá e o Botafogo já está muito desarrumado defensivamente. Olha só, olha o cenário que se cria nesse momento, um 3 contra 3. David Braga, Poveda e o Jajá. O Jajá faz essa ultrapassagem junto com o Poveda para afundar essa última linha do Botafogo e para dar espaço para o David Corrêa tentar escolher qual é a melhor jogada. O David Corrêa faz o passe no Poveda e o Poveda até talvez não fez a melhor decisão, né? O Iago Pikachu era mais um jogador que vinha gerar superioridade numérica agora para o Remo, um 4 contra 3. O Botafogo não conseguiu recompor, não conseguiu voltar. O Marçal volta lento e aí o Poveda consegue fazer essa finalização de esquerda, uma finalização perigosa. O Neto até espalma essa bola, só que ele não consegue espalmar ela pro lado. Ele espalma ela no pé do Jajá. E aí, esquece, né, cara? O Jajá não perdoa, faz até uma boa finalização. O Neto consegue até tocar na bola, mas a gente já viu esse filme outras vezes. O Neto tocando na bola, dando a entender que vai fazer uma grande defesa, mas essa bola bate na mão do Neto e entra no cantinho, tocando na trave com requinte de crueldade. E foi assim que o Remo construiu a vitória em cima do Botafogo. Um Botafogo que hoje não teve o controle de jogo em momento algum. Em alguns momentos do jogo, o Botafogo se mostrou muito inseguro na partida, não conseguindo ter o controle da posse de bola, trabalhar com mais calma, cansar mais o time do Remo. O Botafogo tinha vantagem muito cedo e poderia ter até ampliado o placar, né, com algumas chances que desperdiçou, mas não mostrou maturidade no jogo de hoje, por isso acabou derrotado. As substituições do técnico Franklin Carvalho não funcionaram, a mudança de sistema tático também não funcionou, e hoje é um jogo, e hoje foi um jogo que, se teve algum aprendizado a ser tirado para o Botafogo, sobre coisas para não repetir nos jogos daqui para frente. E assim foi a vitória do Remo em cima do Botafogo. Eu acho que hoje nem o torcedor do Botafogo mais pessimista esperava que o Botafogo perderia para o Remo jogando no estádio Newton Santos. Até porque o Botafogo começa ganhando muito cedo, né? E traz esse sentimento para o torcedor de que vai dar certo.
Tem essa finalização perigosa do Matheus Martins, como eu falei para vocês anteriormente, o Botafogo gera situações perigosas com jogadas de bolas paradas, bem treinadas, diga-se de passagem, essas jogadas ensaiadas do Botafogo. Tá tudo muito bem aceitado ali, né? Mais um escanteio cedido pelo Remo, essa bola recuada pelo Djamba, assim, mostra um pouco da fragilidade técnica do time do Remo. Essa dupla de ataque do Botafogo ali muito clara, né? Do Kadir com o Arthur Cabral. E aí o Botafogo vai ter jogada de bola parada, né? O Botafogo estava bem nesse tipo de lance. E aí o Arthur Cabral quase faz. E na sequência vai sair um gol na jogada muito parecida com o escanteio do Alex Telles. E aí o gol do Ferrarese, que aparece dessa vez para fazer o cabeceiro. Ele trocou de posicionamento ali com o Arthur Cabral, né? Ele veio mais pro primeiro pau, o Arthur Cabral ficou mais no centro. E aí o gol do Botafogo com o Ferrarese. O Botafogo não soube administrar essa vantagem, né? O tempo todo o jogo ficou assim, parecendo que ou o Botafogo poderia fazer o segundo, mas muito perigoso para o Remo fazer pelo menos o gol de empate. Aí o gol do Ferrarese. Primeira finalização, um pouco mais de perigo aí do Patrick. O Botafogo dando algum espaço na entrada da área, o Remo trocando alguns passos interessantes, chegando com algumas triangulações pelos lados do campo. Finalização do Arthur Cabral, excelente defesa aí do goleiro Marcelo Rangel. O Botafogo vai ter possibilidade de marcar gol no primeiro tempo ainda, né? Vai ter uma depois com o Kadir muito clara. Olha, essa daí do Kadir, ele faz a movimentação muito bem, mas na hora de finalizar, ele acabou tirando muito do goleiro, mas tirou também do gol, né? Eu acho que era para ele ter batido no outro lado essa bola. Talvez era uma solução mais viável, ele tentou bater ali no canto. Acabou que a bola foi para fora. E aí, excelente oportunidades que perde o Jajá com ele manga livre, né? Essa jogada aqui é um gol perdido, defesaça do Neto também, mas gol perdido ali pelo time do Remo, né? Era um lance que era só ele fazer o passe no manga que seria o gol, aquele famoso gol vovó. Mais uma jogada de muito perigo do Remo, cruzamento para dentro da área, o Patrick faz o cabeceio, essa bola dá um beijinho na trave, então era um jogo de oportunidade lá e cá, olha só. O Remo já teve aí pelo menos umas duas possibilidades muito boas de gol. Olha esse cabeceio aí, o Neto não tinha muito o que fazer, já estava estático. Mais uma tentativa de perigo do Botafogo, chute do Montoro para a defesa do Marcelo Rangel, eles foram para dentro, mas o zagueiro estava atento ali para fazer o corte. E aí na segunda etapa, primeiro lance, grande oportunidade do Jajá que perde. O Botafogo dando muito espaço para o jogador Zé Ricardo conduzir por dentro para achar o passe, olha só. E aí depois o Jajá fica cara a cara, o Bates até impede ele ali, mas ele perdeu o gol novamente, né? Se ele bate na chapada de primeiro, eu acho que tinha maior chance de fazer o gol do que ele tentando driblar o Neto. Esse lance aqui, o Arthur Cabral se atrapalha, né, cara? Ele até ganha a jogada, mas se atrapalha. O Matheus Martins perde uma oportunidade aqui boa pro Botafogo. Poderia ter batido bem melhor essa bola. Chutou pra cima, mas o jogo ficou transição, cara. Jogo lá e cá. Pro Botafogo não interessava tanto. Oportunidade do Patrick. Agora tentativa de chute do Botafogo com o Matheus Martins, mas a bola passa rente ali a trave. O jogo não interessava o Botafogo. O Botafogo tem mais qualidade, tem mais time, poderia ter controlado melhor a partida. Jogada do Patrick, mas o Alan vai muito bem aqui. Assim, um ponto talvez de equilíbrio que fez falta pro Botafogo foi o Alan ter se machucado e aí o Franklin Carvalho acabou botando o time ainda mais pra frente, né? Ele recuou o Danilo e bota o Tuco Correia. Mas a jogada do Arthur Cabral que ele até ganha na velocidade, mas depois perde a passada da bola. Olha só como é que ele passa da bola. Viu? E passou da bola o Arthur Cabral, que o gol do Remo. Já expliquei pra vocês o que aconteceu. O gol do Aleph Manga. Finalizou muito bem, diga-se de passagem. O Aleph Manga é um bom finalizador, cara. Vai bater na bola. Vira e mexe, faz seus golzinhos aí no Campeonato Brasileiro. Bateu forte na cara da bola, mas esse lance aqui não pode, né? Os dois na mesma bola. Isso aqui é o famoso bateu cabeça, né, da zaga. Aí a festa da torcida do Remo. Esse lance aqui, cara, era uma bola perigosa, tá? Mas ela acaba batendo no baixo e vai pra fora, olha aí. Eu acho até que o goleiro, o Marcelo Rangel, tava na bola, mas era um lance perigoso. Essa bola passando ali.
Mais um lance de muito perigo. Ela passa do Júnior Santos, passa do Edenilson, passa do Arthur Cabral. Por muito pouco de todos, mas nenhum consegue tocar na bola, olha só. Mais um contra-ataque de perigo. Botafogo exposto. O Edenilson acompanha. Se o Edenilson não acompanha, o Léo Pico finalizaria livre e faria o gol. Mas o Edenilson foi muito bem. Cenário de 4 contra 3. Agora e saiu o gol do Remo. Olha aí. Gol do Jajá, cara. Isso aqui foi um banho de água fria na torcida do Botafogo. Mas é isso, cara. Assim foi a vitória do Remo. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Expliquei pra vocês o que fica de ensinamento. Eu fico nessa, abração do Francesco. Nós fui.